E sejam muito bem-vindos aqui ao canal Família Europeia. Hoje eu tô aqui na Praia Fluvial da Malheira, vim dar uma volta de bike. O dia tá lindo, maravilhoso, não tá muito quente. E a gente vai bater um papo hoje aqui. Dá o play, que eu europei. Tô passando aqui em frente à fábrica que eu trabalhei. Provavelmente eles estão de férias. Mas foi aqui que eu comecei o primeiro trabalho aqui em Portugal. Bom, falando de adaptação, esse mês faz 3 anos e 5 meses que nós estamos aqui em Portugal. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tô aqui num lugar lindo, uma natureza exuberante, uma água cristalina numa praia fluvial, um ar puro. Karen, mas isso não tem no Brasil também? Tem no Brasil também. Lugares belíssimos, lugares lindíssimos. Uma qualidade de vida tem? Infelizmente, a gente não tinha qualidade de vida no Brasil. E quando a gente procurou vir para Portugal, nós encontramos isso através de alguns vídeos no YouTube, igual você está assistindo esse vídeo aqui agora. Um dia a gente também esteve aí, sentado aí no sofá, assistindo só conteúdos do YouTube. E isso fez com que abrisse a nossa mente e a gente pudesse entender que o Brasil já não era mais para a gente não cabia mais no Brasil. É o país do nosso coração, é a nossa nação, a gente ama o nosso país, amamos os brasileiros, mas falando de mim, Karen, não era mais o lugar para Karen estar. Tudo era novo, isso era um ponto de interrogação na minha vida, apesar de ver os vídeos eu não sabia como era a realidade e como seria a minha adaptação. Porque quando eu saí da capital de São Paulo e fui para o interior, eu demorei uns 2 anos para me adaptar ao clima também, por mais que era uma cidade do interior, fazia muito calor, ao clima, às pessoas, ao ambiente, pois era uma cidade muito pequena. E eu vim da capital, de uma cidade muito agitada. Imagina sair de um país e ir para o outro com a sua família, sem saber como eram as escolas, sem saber como era exatamente viver o clima. Por mais que você ouve falar que é frio, você não sabe que frio é esse. Você não tem ideia de como é, se você já passou, se não. Isso tudo para a gente era um ponto de interrogação. Então, quando a gente realmente decidiu e arrumamos as malas para vir, existia essa insegurança, esse frio na barriga que você talvez agora está sentindo aí, sentado no seu sofá ou deitado na sua cama ali assistindo esse vídeo, perguntando: será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me adaptar? E nós, em pouquíssimo tempo aqui, e eu posso dizer esse pouquíssimo tempo, uma média aí de 8 a 12 meses, nós nos adaptamos ao país. Cada pessoa leva o seu tempo, mas acredito que o meu marido não faz tanta diferença do meu tempo de adaptação e ele se adapta muito rápido e muito bem aos lugares. Eu que normalmente sou um pouco mais resistente e mesmo assim foi muito mais leve do que eu imaginava. Os pontos que realmente me fizeram ter mais dificuldades na minha adaptação foi o frio do país, o frio e, no caso, a chuva que se faz com o frio. Mas isso aconteceu no primeiro ano que nós estivemos aqui. Nos demais anos seguintes, não aconteceu da mesma forma. Então, quando você chega no primeiro ano, pode acontecer de aquele ano estar tendo um clima diferente. Todo mundo, nós encontramos climas que não encontrávamos há alguns anos atrás. Então, a adaptação, ela também, você tem que pesar isso. Talvez naquele primeiro ano não é exatamente daquela forma, né? E foi exatamente o que aconteceu com a gente. No primeiro ano, mês de novembro e dezembro, fez muito frio e muita chuva. E a chuva não acabava mais. E aquilo realmente mexeu um pouquinho com a minha cabeça, pensando, poxa, eu vivia num país tropical, será que é isso que eu quero? Porque nós já estamos acostumados com o sol, né, com o calor. E não, no ano seguinte, 2023, 2024, não foi da mesma forma. Foi ali pouco tempo de chuva, o frio já estava adaptada. Nós somos seres humanos totalmente adaptáveis ao ambiente que a gente vive. Então, a questão do clima, por mais que fale assim, ah não, mas eu vou para Lisboa porque é menos frio. Gente, não se engane, Portugal é frio quando é frio. Vai fazer diferença de 2, 3 graus. Frio é frio, calor é calor e não tem o que discutir.
Por isso que eu falo que não existe essa diferença da questão de norte e sul. Sul, quando a gente fala de Algarve, de Faro, aí sim faz diferença. Bem lá no sul, a temperatura faz diferença. Mas de Lisboa ao norte não faz essa diferença toda que algumas pessoas aí acreditam que faz. Bom, falando agora da escola do Anthony. Como foi a adaptação? Foi uma adaptação desafiadora, porque o Anthony estava no 4º ano no Brasil e quando nós chegamos a Portugal, eu queria que ele continuasse o 4º ano e depois, porque aqui as aulas começam em setembro, certo? Nós chegamos no mês de abril, quase no finzinho do ano letivo. Então pensei comigo, ele já finaliza o 4º ano e depois já vai para o 5º ano. Mas quando eu cheguei, eu como professora, percebi que o conteúdo, realmente já imaginava isso, era um conteúdo muito mais difícil, uma metodologia muito diferente do Brasil. Assim como eu estava acostumada, eu era professora de 4º ano, meu filho estava no 4º ano e o conteúdo realmente era bem diferente. Diante desse cenário, eu tive a escolha de fazer o final do 4º ano e depois fazer o 4º ano todinho. E não vou dizer novamente, porque ele iniciou em fevereiro o 4º ano no Brasil e finalizou em abril, maio e junho o 4º ano aqui. Ou seja, ele não tinha feito um ano completo de 4º ano. Então eu queria que ele fizesse um ano completo. Ele ficou poucos meses atrasado, assim podemos dizer. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu deveria ter colocado ele no final do 3º ano para continuar com a turma no 4º. Porque aqui, gente, essa informação é bem importante para quem tem filhos. Aqui, a professora, normalmente ela fica com a turma do 1º até o 4º ano. Então, o ensino básico 1 é do 1º ao 4º e não do 1º ao 5º, como é no Brasil. Então, do 4º ano é a mesma professora. Então, quando ele chegou, a professora já estava com a turma há 4 anos, todos adaptados. Então, para ele foi sim um desafio. Apesar de ser um bom aluno no Brasil, é um aluno que conversa bastante com a mãe, né? Então, isso foi desafiador, sim. Eu não vou dizer que foi facinho, que foi para ele muito tranquilo. Eu acredito que qualquer país que ele fosse, que nós escolhêssemos viver, seria tão desafiador quanto. Aqui ainda se fala a língua. Se fosse num país que ainda não se falasse a língua, ambiente diferente, pessoas diferentes, eles já adaptados entre si. Então, tudo era culpa do Anthony, tudo era o Anthony. Tudo chamava a mãe do Anthony, coisa que no Brasil não acontecia. Então dava para perceber que era realmente por conta disso. Deles estarem adaptados entre eles e sempre era o brasileiro que chegou. Não vou dizer que isso era uma xenofobia, eu acredito que poderia acontecer em qualquer outro lugar, até mesmo no Brasil. Eu sou professora e eu tenho essa visão de educadora ali, quando se tem uma professora com a mesma turma e chega um aluno novo. Isso não partia de mim, mas aqui partia da professora em alguns momentos. Tomar partido para a sua própria turma. Isso foi sim desafiador, mas ele tirou de letra. Em poucos meses, finalizou-se esse ano letivo, em junho, ele começou o 4º ano com uma outra turma e foi uma nova adaptação com a nova professora, com a nova turma. Eu acredito que foi esse o principal desafio do Anthony. Mas ele realmente, de fato, se adaptou mais quando ele entrou no 5º ano numa outra escola com vários professores e aí a turma muda um pouquinho, fica um pouco mesclada e aí sim ele sentiu que ele estava fazendo parte do meio. Esse foi o relato da adaptação do Anthony aqui, mas cada pessoa se adapta de uma forma. Tem crianças que se adaptam muito melhor. Se uma criança chega aqui no 1º ano e vai iniciar uma turma ali com a professora, eu acredito que dessa forma seja mais fácil para ela a adaptação. Porque ali para as crianças a professora é nova, os amiguinhos são novos, às vezes conhece um ou outro, mas é uma turma nova. Então eu acredito que seja mais fácil, mas posso estar enganada, pode ser que alguma criança de 1º ano chegou e teve muita dificuldade na adaptação, na alfabetização, porque aqui o ensino é mais puxado, é um ensino muito melhor que no Brasil e eu não tenho a menor dúvida de falar isso, eu não tenho vergonha de falar isso, mesmo sendo professora e mesmo sendo brasileira. Escolas particulares no Brasil não têm um ensino tão bom quanto o ensino público daqui de Portugal. Meu filho já fala inglês, ele entende inglês, ele sabe conversar em pouco tempo que nós estamos aqui. E isso se estende muito para a fase da adolescência, do ano, 11º ano. Agora, esse ano, ele foi para o 7º ano e ele já escolheu francês como a língua que ele quer fazer extra.
Então isso é assim fantástico. Isso a gente não tem essa oportunidade no Brasil. Aqui, como que funciona o ano letivo das crianças? Para quem tem filhos, eu acho muito importante falar dessa parte da adaptação dos filhos e como funciona a educação aqui. O horário, né, os horários da escola, eles são bem variados. Quando se fala de primeiro ao quarto ano, é um pouco mais fixo, né? Seria ali das 8h30 às 5h30, mais ou menos isso. Depende muito do lugar também, mas é mais ou menos dentro dessa janela de horários. Quando se fala de quinto a nono ano, totalmente diferente. Cada ano é um horário diferente. Então, no quinto ano, o Anthony estudou pela manhã na escola e ele fez uma prova para entrar no ensino articulado, que se chama aqui, que é o ensino de música. Ele escolheu música, passou no instrumento que ele escolheu e entrou na academia de música. E isso se torna, faz parte da grade curricular deles aqui do ensino. Então, de manhã ele estava na escola, tinham 2 turmas que estavam na música, então essas 2 turmas eram de manhã na escola, à tarde na escola de música. Então isso assim é sensacional aqui, eu gosto demais, eu acho isso demais, porque eu sou da música, amo a área da música, canto, já tentei tocar violão, mas não prossegui por preguiça minha mesmo, por correria mesmo. Mas amo instrumentos musicais, amo a música, amo cantar. Então eu queria muito que meu filho tivesse envolvido com a música. E ele gosta muito também. Dentro desse ensino articulado existe a formação musical, onde as crianças aprendem a ler partituras. Existe também o coro, onde as crianças vão ali cantar e muitas vezes eles cantam em inglês, então eles aprendem muito a dicção, a pronúncia em inglês por conta do coro. E também existe um dia na semana para a aula do instrumento que ele passou ali na prova. Porque quando ele vai fazer a prova, ele passa por diversas salas, tocando, ali pegando em alguns instrumentos, tentando ali tocar. E depois, no final desses 2 dias que se faz essas provas, ele vai saber se ele passou em algum instrumento, se ele tirou uma nota boa, se realmente... E ele passou. Ele passou em 3 instrumentos. No primeiro, na verdade, foi canto, o segundo foi violino, o terceiro foi clarinete. E nós, conversando, escolhemos o violino. Por conta do canto, ele já tem ali uma noção e ele teria também coro. Então, o instrumento ele poderia se desenvolver em algum instrumento. Ele está entrando no 7º ano e está ainda com o violino. Pode ir até o 9º ano, se eu não me engano, ou o 11º ano, não tenho certeza absoluta agora. Mas é isso, é assim que funciona o ensino, pelo menos aqui em Vila Verde. Eu acredito que é muito parecido no restante de Portugal, mas existem as exceções, tá? Existem as exceções de freguesias, de concelhos, de distritos, pode haver ali alguma mudança. Mas a cada ano os horários são diferentes. Então, assim, tem uma vantagem, tem a desvantagem também. A gente gosta, no caso, quando ele vai para a escola de música de manhã e vai para a escola à tarde. Eu acredito que seja muito melhor dessa forma, porque tem alguns dias na semana que não tem escola de música, ele pode descansar um pouco mais, dormir um pouco mais em casa. Agora, quando é a escola de manhã, aí ele tem que todos os dias acordar mais cedo e estar na escola nesse horário. Isso é bom também, né? Mas é assim que funciona aqui em Vila Verde, tá? Eu vim trazer um pouquinho dessa questão escolar para vocês.